Aula 1: Rede de computadores e a Internet. A Internet de hoje é provavelmente o maior sistema de engenharia já criado pela humanidade, com centenas de milhões de computadores conectados, enlaces de comunicações e computadores, milhões de usuários que se conectam por meio de laptops, tablets, smartphones e com uma série de dispositivos como sensores, webcams, consoles para jogos, quadros de imagem e até mesmo máquinas de lavar sendo conectadas. Nessa aula, veremos um resumo geral de como funciona a internet, como seus dados são propagados e os detalhes de como tudo isso funciona e se comunica. 1.1 O que é a internet? Para resolver essa pergunta, podemos pensar em termos dos componentes de software e hardware ou como uma infraestrutura de redes que fornece serviços para aplicações distribuídas. A internet é uma rede de computadores que interconecta centenas de milhões de dispositivos de computação ao redor do mundo. Há pouco tempo, eram apenas desktops, estações de trabalho Linux e os servidores, mas ainda hoje temos cada vez mais dispositivos como TVs, laptops, consoles, celulares, carros, webcams, etc. Esses dispositivos são chamados hospedeiros ou sistemas finais e, em julho de 2011, já haviam cerca de 800 milhões de hospedeiros ligados à internet. Hospedeiros ou sistemas finais são conectados entre si por enlaces, links de comunicação e computadores, switches de pacotes. Enlaces diferentes emitem dados em taxas diferentes. Logo, necessitamos conhecer suas taxas de transmissão em bits por segundo. Quando hospedeiros enviam dados com um cabeçalho adicionado a cada segmento, chamamos de pacote o conjunto resultante, que são enviados pela rede ao sistema final de destino, onde são desmontados e remontados para o arquivo original. Esses pacotes atravessam o que chamamos de rota ou caminho, como são chamados, e chegam em comutadores de pacotes, chamados roteadores, e comutadores de camada de enlace, os dois tipos mais prominentes. Sistemas finais acessam a internet por meio de provedores de serviços de internet, ou em inglês, Internet Service Providers, ISPs. Cada ISP é uma rede de comutadores de pacotes e enlaces de comunicação. Cada ISP é gerenciado de forma independente. Exemplos de ISPs brasileiras são a Claro, a Vivo, a Oi, a NetVirta, etc. É interessante assimilar o transporte de dados com o transporte rodoviário de cargas. Considere, por exemplo, uma fábrica que precisa transportar uma quantidade de carga muito grande a um depósito localizado a milhares de quilômetros. Na fábrica, a carga é dividida e carregada em uma frota de caminhões. Cada caminhão viaja, de modo independente, pelas redes de rodovias, estradas e cruzamentos ao depósito de destino. No depósito, a carga é desencarregada e agrupada com o resto da carga pertencente à mesma remessa. Deste modo, os pacotes se assemelham aos caminhões, os enlaces de comunicação representam as rodovias e estradas, os comutadores de pacote seriam os cruzamentos, cada sistema final se assemelha aos depósitos. Assim, como o caminhão faz o percurso pela rede de transporte, o pacote utiliza uma rede de computadores. Agora, os sistemas finais, os computadores de pacotes e as outras peças da internet executam protocolos que enviam o controle e recebimento de informações. Alguns protocolos são o TCP, Transmission Control Protocol, que é o protocolo de controle de transmissão, o IP, Internet Protocol, protocolo da internet, e o UDP, User Data
Instagram Protocol, protocolo de datagrama de usuário. Dada a importância de protocolos para a internet, é adequado que todos concordem sobre o que cada um deles faz, de modo que as pessoas possam criar sistemas e produtos que operem entre si. É aqui que os padrões entram em ação. Padrões da internet são desenvolvidos pela IETF, Internet Engineering Task Force, Força de Trabalho da Engenharia da Internet. Os documentos padronizados da IETF são denominados RFCs, Request for Comments, pedido de comentários. O que foi discutido aqui é apenas um pequeno resumo do que iremos ver ao longo do curso de rede de computadores, e apenas um dos jeitos de descrever o que é a internet. Podemos também descrevê-la como uma infraestrutura que provê serviços a aplicações. Tais aplicações incluem correio eletrônico, navegação na web, redes sociais, mensagem instantânea, voz sobre IP, vídeo em tempo real, jogos distribuídos, compartilhamento de arquivos, peer-to-peer, televisão pela internet, login remoto e muito mais. Essas aplicações são conhecidas como aplicações distribuídas, em vez que envolvem diversos sistemas finais que trocam informações mutuamente. Os sistemas finais ligados à internet provêm uma interface de programação de aplicação (API), que especifica como o programa é executado no sistema final, solicita à infraestrutura da internet que envie dados a um programa de destino específico, executado em outro sistema final. Essa API da internet é um conjunto de regras que o software emissor deve cumprir para que a internet seja capaz de enviar os dados ao programa de destino, equivalente ao que fazemos quando queremos enviar uma carta. Colocamos o endereço, o nome completo do remetente e destinatário e colocamos um selo. Depois mandamos a carta a um agente de correios. Falaremos um pouco mais sobre o que são protocolos. Protocolos, de modo geral, são um conjunto de ações que fazemos. Executamos protocolos o tempo todo e os de computador são similares ao que fazemos quando estamos nos comunicando. Quando perguntamos as horas a alguém, ou quando o professor pergunta alguma dúvida para os alunos durante a aula. Para os sistemas finais, há um cumprimento que deve ser respondido para depois haver a comunicação entre eles. Por exemplo, de um protocolo de rede de computadores com o qual estamos familiarizados, considere que acontece quando fazemos uma requisição a um servidor web, isso é, quando digitamos o URL de uma página web do browser. 1.2 Periferia da internet, o núcleo da rede e atraso de rede. A periferia da internet consiste nos sistemas finais que usamos e os protocolos que eles utilizam. Veremos algumas formas de acesso doméstico. Os dois tipos de acesso residencial banda largas predominantes são a linha digital de assinante (DSL) ou a cabo. Normalmente, uma residência obtém acesso DSL à internet da mesma forma que uma empresa fornece acesso telefônico local com fio. Também são importantes saber sobre a Ethernet e o Wi-Fi, que também são utilizadas em acessos empresariais e uso corporativo, como também em campi universitários. Para acesso sem fio em longa distância, é importante citar o 3G, 4G e LTE, que é baseado nos dois anteriores. Os meios físicos que utilizamos com nossos computadores são cabos coaxiais, fibras ópticas, canais de rádio e satélite que podem ou não serem compartilhados.
Compartilhamento pode ser desempenhado por meio da multiplexação do sinal e é implementado em um enlace por multiplicação por divisão de frequência. Frequency Division Multiplexing (FDM) ou por multiplexação por divisão de tempo, Time Division Multiplexing (TDM). Cada comutador de pacotes estão ligados em vários enlaces. Para cada um destes, o comutador de pacotes tem um buffer de saída, também denominado fila de saída, que armazena pacotes prestes a serem enviados pelo roteador para aquele enlace. Os buffers de saída desempenham um papel fundamental na comutação de pacotes. Se um pacote está chegando, precisa ser transmitido por um enlace, mas o encontro é ocupado com a transmissão de outro pacote, deve aguardar no buffer de saída. Desse modo, além dos atrasos de armazenagem e reenvio, os pacotes sofrem atraso de fila no buffer de saída. Esses atrasos são variáveis e dependem do grau de congestionamento da rede. Como o estado do buffer é finito, um pacote que está chegando pode encontrá-lo lotado de outros que estão esperando a transmissão. Neste caso, ocorrerá uma perda de pacote. Um pacote que está chegando, um ou dois que já estão na fila, é descartado. 1.3 As camadas de protocolo e seus modelos de serviço. O jeito que construímos o modo de organizar os protocolos que encontramos foi por meio de camadas. Cada camada é importante e exerce sua função pensando no conceito de encapsulamento que cada camada adiciona dados à mensagem original, aumentando o tamanho do pacote a ser enviado. As camadas que temos, em uma ordem top-down, são as seguintes: camada de aplicação, que é a camada que os usuários interagem, camada de transporte, camada de rede, a camada de enlace e a camada física. Essas são as camadas que utilizamos no modelo de redes.